Ela não estava dormindo. Ana Rodrigues estava deitada perfeitamente imóvel no sofá de couro do seu escritório executivo, respirando devagar e controlado, enquanto o homem em quem estava começando a confiar, o pai solteiro que seu coração implorava para deixar entrar, caminhava direto em direção ao seu computador desbloqueado. O pendrive com os algoritmos secretos estava ali, na mesa de vidro. Isca perfeita. Os passos dele pararam. Uma gaveta se abriu, aquela que ela havia deixado propositalmente destrancada. Papéis foram movidos, e então veio o som que fez o coração dela disparar. O clique suave de uma câmera de celular. Ele era o traidor destruindo tudo que ela construiu, ou algo completamente diferente. E o que ele faria nos próximos segundos decidiria se ela o entregaria à Polícia Federal, ou se ambos afundariam juntos. Mas antes de descobrir esse momento que vai mudar tudo, você precisa entender como dois corações feridos chegaram até esta armadilha perfeita. E para isso, preciso te pedir algo. Se você, assim como a Ana, já teve que escolher entre proteger seu coração ou arriscar confiar novamente. Se inscreve no canal, porque isso nos ajuda demais a continuar produzindo novas histórias. Que Deus te abençoe imensamente pela sua bondade. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. 7 meses antes desta noite que mudaria tudo para sempre. 7 meses antes, Ana Rodrigues estava sentada em uma sala de audiência do Fórum de São Paulo, usando um tailleur cinza que custou mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, e sentindo absolutamente nada. Seu advogado falava sobre divisão de bens, sobre a casa em Alphaville, sobre as ações da empresa. Do outro lado da mesa, Ricardo, seu ex-marido, olhava para o celular com aquela expressão de tédio entediado que ela tinha aprendido a odiar nos últimos 2 anos de casamento moribundo. A juíza bateu o martelo. Divórcio concedido. 16 anos de relacionamento, 8 de casamento, dissolvidos em 45 minutos de linguagem jurídica fria e impessoal. Ana assinou os papéis com mão firme, agradeceu ao advogado e saiu daquela sala sentindo como se tivessem arrancado algo vital de dentro do seu peito e substituído por concreto. Laura estava na escola. 7 anos, cabelo castanho igual ao dela, olhos que viam tudo e perguntavam demais. Como Ana iria explicar para a filha que o pai tinha escolhido a secretária de 24 anos em vez da família? Como iria dizer que aquelas viagens de negócios para o Rio não eram viagens de negócios, que aqueles jantares com clientes eram mentiras, que tudo que ela tinha acreditado sobre o casamento era uma ilusão cuidadosamente construída? Ela dirigiu até a Tech Brazil Solutions, sem ligar o rádio, sem abrir as janelas, apenas ela e o silêncio sufocante do ar-condicionado. A empresa que tinha fundado com Paulo Mendes há 5 anos era agora avaliada em 120 milhões de reais. Eles desenvolviam sistemas de cibersegurança para empresas e governos, algoritmos que protegiam dados sensíveis, plataformas que identificavam ameaças antes que elas se materializassem. Ana era boa no que fazia. Proteger coisas, construir muros, manter as pessoas más do lado de fora. Pena que não tinha conseguido fazer o mesmo com seu casamento. Paulo estava no escritório dela quando ela chegou, sentado na cadeira de visitante, com aquele sorriso paternal que sempre a fazia sentir como se tivesse 15 anos de novo. Ele tinha 58 anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, e havia sido professor de ciência da computação na USP quando Ana ainda era estudante. Ele tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditava. Tinha investido as economias dele na startup quando ela não passava de uma ideia rabiscada em guardanapos de bar. "Como você está?" ele perguntou, e Ana viu a preocupação genuína nos olhos dele. "Livre", ela respondeu, e não estava mentindo completamente. Tinha uma leveza estranha em saber que não precisava mais fingir, não precisava mais fazer de conta que acreditava nas desculpas de Ricardo, que confiava nas promessas dele. O divórcio foi finalizado? Acabou de sair. Ana deixou a bolsa sobre a mesa e olhou pela janela do 12º andar. São Paulo se estendia até o horizonte, um mar de concreto e vidro sob o sol da tarde.
Ricardo ficou com a casa. Eu fiquei com a dignidade e a guarda integral da Laura. Paulo riu baixinho. Sempre soube que você era mais inteligente que ele. Eles conversaram sobre o contrato novo com o Ministério da Justiça, sobre a expansão para o Rio, sobre a necessidade de contratar um diretor de operações que pudesse gerenciar a parte técnica, enquanto Ana focava na estratégia. Paulo tinha alguns nomes em mente, ex-alunos dele, gente competente e confiável. Confiável. Ana repetiu a palavra como se estivesse testando o sabor. Existe isso? Ana... Paulo se inclinou para frente. Nem todo mundo é o Ricardo. Eu sei. Mas será que sabia mesmo? Nos últimos meses, desde que descobriu as mensagens no celular de Ricardo, desde que contratou o detetive que confirmou suas piores suspeitas, Ana tinha começado a ver traição em todo lugar. Nos olhares dos funcionários, nas reuniões de diretoria, nos e-mails que chegavam tarde da noite. O mundo inteiro parecia uma armadilha esperando para se fechar sobre ela. 3 semanas depois, Manuel Ferreira entrou na vida dela. Ele tinha 36 anos, 1,80 m de altura, ombros largos de quem praticava natação e uma expressão no rosto que Ana só conseguia descrever como cansaço antigo. Ele veio recomendado por Paulo, formado em engenharia da computação pela Unicamp, experiência em operações logísticas em empresas de tecnologia, referências impecáveis. A entrevista aconteceu numa terça-feira chuvosa. Manuel sentou na cadeira em frente à mesa de Ana com as mãos cruzadas no colo, respondendo às perguntas dela com voz calma e pausada. Ele não tentou impressioná-la. Não exagerou suas conquistas. Não fez promessas grandiosas sobre como revolucionaria a empresa. Ele apenas era. Competente, sólido, real. Por que você saiu da última empresa? Ana perguntou, olhando o currículo. Meu filho, Manuel respondeu simplesmente. Lucas tem 7 anos e TDAH. A empresa anterior exigia muitas viagens. Eu precisava de algo mais estável. Algo que me permitisse estar presente na vida dele. Ana ergueu os olhos do papel. Você é casado? Viúvo. A palavra saiu sem emoção, mas Ana viu a dor rápida que passou pelos olhos dele. Minha esposa morreu há 3 anos. Acidente de carro na Marginal. Sinto muito. Eu também. Manuel sustentou o olhar dela. Mas a vida continua. E Lucas precisa de um pai que esteja presente, não de um fantasma que chora o passado. Algo naquelas palavras tocou Ana de um jeito que ela não esperava. Talvez fosse o cansaço na voz dele. Talvez fosse o reconhecimento de alguém que também carregava peso demais. Talvez fosse apenas o fato de ele ter sido honesto sobre suas prioridades, sobre suas limitações, sobre o que realmente importava. Quando você pode começar? Ela perguntou. Manuel piscou, surpreso. Você está me oferecendo a vaga? Estou. Salário conforme discutido, benefícios completos, horário flexível quando precisar cuidar do seu filho. Mas eu preciso de alguém em quem possa confiar, Manuel. Essa empresa é tudo que eu tenho. Se você aceitar essa posição, eu vou esperar lealdade absoluta. Pode me dar isso? Pode, ele respondeu sem hesitar. E Ana, contra todo o seu melhor julgamento, contra toda a paranoia que tinha crescido como erva daninha no seu peito, acreditou nele. Os primeiros meses foram tranquilos. Manuel era tudo o que Paulo tinha prometido. Eficiente, discreto, competente. Ele chegava às 8 da manhã e saía às 6, exceto nas quartas-feiras, quando ficava até mais tarde para revisar os relatórios semanais. Ele não fofocava com os outros funcionários. Não participava das políticas internas do escritório. Ele fazia seu trabalho, fazia bem e ia para casa cuidar do filho. Lucas e Laura se conheceram na festa de fim de ano da empresa em dezembro. A Tech Brasil tinha alugado um espaço em Moema, contratado animadores, montado uma área kids completa. Ana estava conversando com investidores quando viu as 2 crianças sentadas no canto, dividindo um prato de docinhos. Laura, sempre tímida depois do divórcio, estava rindo de algo que Lucas tinha dito.
O menino gesticulava animadamente, contando alguma história que fazia os olhos da filha de Ana brilharem. E Ana sentiu algo se mover no peito dela, algo que tinha estado congelado por muito tempo. Eles se deram bem, Manuel disse, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. Ele ofereceu uma para Ana. Laura não costuma se abrir com estranhos, Ana comentou, aceitando a taça. Desde o divórcio ela fica mais quieta. Lucas também. Manuel observou o filho com uma ternura que fez a garganta de Ana apertar. Depois que a mãe dele morreu, ele se fechou. A escola disse que ele tinha dificuldade para fazer amigos, que o TDAH tornava tudo mais difícil. Mas olha para ele agora. Eles ficaram ali, 2 adultos quebrados vendo seus filhos descobrirem algo que eles mesmos tinham esquecido. Que conectar-se com outro ser humano não precisava ser tão assustador assim. Você quer jantar? Manuel perguntou de repente. Quero dizer você e Laura, nós e Lucas. As crianças parecem estar gostando da companhia uma da outra e eu não sou muito bom em cozinhar, mas posso pedir comida tailandesa. Ana deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa, mantido a distância profissional, protegido seu coração e o coração da filha. Mas Laura estava rindo, realmente rindo, e fazia tanto tempo que Ana não a via assim. Tudo bem, ela respondeu. Tailandesa está ótimo. O jantar aconteceu no apartamento de Manuel em Pinheiros, 2 quartos simples, mas aconchegante, com desenhos de Lucas nas paredes e livros empilhados em todos os cantos. Laura e Lucas desapareceram no quarto do menino para jogar videogame, enquanto Manuel e Ana montavam a mesa da sala. Seu apartamento é bonito, Ana disse, organizando os pratos. É mentira, Manuel riu. É uma bagunça, mas obrigado por ser gentil. Eles comeram pad thai e curry verde, enquanto as crianças gritavam vitórias e derrotas do quarto ao lado. Manuel contou sobre como tinha sido difícil aprender a pentear o cabelo de Lucas, sobre as crises de TDAH na escola, sobre a culpa constante de nunca ser suficiente. Ana falou sobre as noites em que Laura chorava, perguntando por que o pai não morava mais com elas, sobre a exaustão de equilibrar a empresa com a maternidade solo, sobre o medo de estar falhando em tudo. Você não está falhando, Manuel disse, e havia tanta certeza na voz dele que Ana quase acreditou. Laura é incrível, inteligente, educada, gentil. Ela é assim por causa de você. Lucas também é especial, Ana respondeu. Você está fazendo um ótimo trabalho. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas o som das crianças rindo ao fundo. E Ana percebeu que fazia muito tempo desde a última vez que se sentiu leve. Como se pudesse abaixar a guarda por uma noite, apenas uma noite, e não ser punida por isso. Nos meses seguintes, os jantares se tornaram regulares. Sextas-feiras, às vezes sábados. Laura e Lucas eram inseparáveis agora, e Ana e Manuel tinham caído em uma rotina confortável. Ele cozinhava, descobriu que não era tão ruim assim quando se esforçava. Ela trazia sobremesa. As crianças brincavam. Os adultos conversavam. Ana começou a confiar nele. Não completamente. Nunca completamente. Porque a cicatriz que Ricardo tinha deixado era profunda demais para isso. Mas o suficiente para sorrir quando ele enviava memes durante reuniões tediosas. O suficiente para pedir a opinião dele sobre decisões estratégicas. O suficiente para imaginar, em momentos de fraqueza tarde da noite, se talvez pudesse haver algo mais. E então veio o dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma segunda-feira de manhã quando Ana chegou ao escritório e encontrou Paulo esperando na sala dela, com uma expressão que ela nunca tinha visto no rosto do sócio. Preocupação, medo. Temos um problema, ele disse sem preâmbulo. Alguém está vendendo nossos algoritmos. O sangue de Ana gelou. O quê? Granite Tech acabou de lançar um sistema de cibersegurança que é idêntico ao nosso, não similar. Idêntico. Mesmo código base, mesma arquitetura, apenas com a interface redesenhada. Paulo jogou uma pasta na mesa.
Eles não poderiam ter desenvolvido isso sozinhos. Alguém daqui dentro está vendendo informação. Ana abriu a pasta, as mãos tremendo ligeiramente. Linhas de código, comparações lado a lado, análises técnicas. Paulo estava certo. Não era coincidência, era roubo. Quem tem acesso a esses arquivos? Ela perguntou, e sua voz saiu mais fria do que pretendia. Nível executivo. Eu, você, Manuel, Júlia da TI. Paulo hesitou. Ana, eu sei no que você está pensando, mas... Não sabe. Ana fechou a pasta com força. Não sabe no que estou pensando. Mas Paulo provavelmente sabia. Porque Ana estava pensando em confiança traída. Estava pensando em Ricardo e a secretária. Estava pensando em todas as vezes que tinha deixado sua guarda baixar, apenas para ser esfaqueada pelas costas. Estava pensando em Manuel Ferreira e em todas as quartas-feiras que ele ficava sozinho no escritório até tarde. E estava pensando que talvez, mais uma vez, ela tinha sido idiota o suficiente para confiar no homem errado. Ana passou os 3 dias seguintes observando Manuel como um falcão observa a presa. Ela notou coisas que nunca tinha prestado atenção antes, como ele sempre chegava 15 minutos antes do horário, como revisava os logs de acesso do servidor toda manhã, como suas mãos hesitavam por uma fração de segundo antes de abrir certos arquivos. Ou ela estava vendo padrões onde não existiam? Será que a paranoia tinha finalmente consumido o pouco de sanidade que lhe restava? Na quarta-feira, Ana ficou no escritório até às 11 da noite, escondida na sala de reuniões do 9º andar, com vista para a estação de trabalho de Manuel. Ele tinha dito que precisava terminar os relatórios trimestrais. Ela viu quando ele saiu às 10h15, pasta debaixo do braço, olhando para os lados antes de entrar no elevador. Nada de suspeito, tecnicamente. Mas também nada de normal em um homem que sempre saía às 6 para buscar Lucas. Onde está Lucas? Ana sussurrou para o vidro escuro da janela e odiou o tom acusatório na própria voz. Na manhã seguinte, ela convocou uma reunião com Paulo em um café 3 quadras longe do escritório. Paranoia, talvez, mas se havia um traidor na empresa, ela não podia arriscar ser ouvida. Você investigou o passado do Manuel antes de contratá-lo? Ana perguntou, mexendo o café que não tinha intenção de beber. Paulo franziu a testa. Claro, referências todas confirmadas, histórico limpo, sem processos trabalhistas ou criminais. Por que está perguntando isso? Você verificou a história da esposa dele, o acidente? Ana, Paulo tirou os óculos e esfregou os olhos. Você está ouvindo o que está dizendo? Quer que eu investigue se a esposa do homem realmente morreu? Quero que você investigue tudo. Ana se inclinou para a frente. Eu preciso saber se ele é quem diz ser. Preciso saber se posso confiar nele. Você já confiou nele, Paulo apontou. Durante 6 meses. E nada de errado aconteceu até... Ele parou, entendimento cruzando seu rosto. Ah, entendo. Isso não é sobre o Manuel. É sobre o Ricardo. Não misture as coisas. Você está misturando. Paulo colocou os óculos de volta. Ana, eu entendo. Você foi traída pelo homem que jurou te amar. Mas você não pode viver o resto da vida suspeitando de todo mundo que se aproxima de você. Posso se isso me mantiver viva. Ana respondeu friamente. Posso se isso proteger minha filha e minha empresa? Você vai investigar o Manuel ou não? Paulo suspirou, derrotado. Vou, mas quando não encontrar nada, você vai me prometer que vai procurar ajuda? Terapia, sei lá. Porque isso não é saudável, Ana. Quando você não encontrar nada, eu prometo. Mas 3 dias depois, Paulo voltou com um envelope pardo que fez o estômago de Ana revirar antes mesmo de abri-lo. Você estava certa, Paulo disse, e havia algo na voz dele. Decepção, tristeza. Há inconsistências. Ana abriu o envelope com mãos que tentavam não tremer. Dentro, havia uma série de documentos. Certidão de óbito da esposa de Manuel, registros do hospital, boletim de ocorrência do acidente. Tudo parecia legítimo, até Paulo apontar os detalhes.
Olha a data do acidente. 15 de março de 2022. Agora olha o registro de emprego dele na empresa anterior. Paulo colocou outro papel ao lado. Ele pediu demissão em janeiro de 2022, 2 meses antes da esposa morrer. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Pode ser coincidência. Talvez ele já soubesse que ia precisar de tempo. Pode ser. Paulo não parecia convencido. Mas tem mais. Eu conversei com um ex-colega dele aqui entre nós. Ele disse que o Manuel saiu da empresa anterior porque estava sob investigação interna. Suspeita de vazamento de informações para concorrentes. O mundo ficou muito quieto. Ana conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Conseguia sentir o gosto de cobre na boca. Investigação interna não prova nada, ela disse, mas a voz saiu fraca. Não prova, mas explica por que ele não menciona essa empresa no currículo, porque as referências vieram todas de trabalhos anteriores. Paulo hesitou. Ana, tem uma coisa a mais. Eu fui até o endereço que ele deu como residência, o prédio em Pinheiros. E? O porteiro disse que um Manuel Ferreira mora lá, sim, mas mora sozinho. Não tem filho. Nunca teve. O envelope escorregou das mãos de Ana, papéis se espalhando pela mesa do café. Lucas não existia. O menino de 7 anos com TDAH, o menino que fazia Laura rir, o menino que era a desculpa perfeita para Manuel estar sempre disponível, mas nunca suspeito demais, não existia. Tem certeza? Ana sussurrou. Falei com 3 porteiros diferentes. Nenhum deles conhece um menino chamado Lucas. Nunca viram uma criança entrando ou saindo daquele apartamento. Ana fechou os olhos. As lembranças dos últimos meses passavam como um filme distorcido. Os jantares, as risadas das crianças, as conversas sobre paternidade solo. Tudo mentira, tudo performance cuidadosamente ensaiada. Mas por quê? Por que inventar um filho? Por que criar essa história elaborada? A menos que Lucas fosse parte do disfarce. A menos que Manuel precisasse de uma desculpa para estar sempre ocupado, sempre indisponível, sempre com uma razão legítima para recusar convites que poderiam expor sua verdadeira vida. E Laura. Deus. Laura. Sua filha tinha se apegado ao fantasma de um menino que nem existia. O que você vai fazer? Paulo perguntou. Ana abriu os olhos, e quando falou, sua voz estava firme novamente. Fria, controlada. Vou pegá-lo em flagrante. Vou plantar informação falsa. Vou deixar que ele morda a isca e vou ter provas suficientes para enterrá-lo. E se você estiver errada? E se houver uma explicação? Então ele me dará essa explicação. Ana começou a recolher os papéis. Mas de um jeito ou de outro, eu vou saber a verdade. Naquela noite, Ana foi até a gaveta trancada do seu escritório e retirou um pequeno pendrive prateado. Ela o carregava desde os primeiros dias da empresa, um dispositivo especial que Paulo havia desenvolvido. Por fora parecia um pendrive comum, mas continha software de vigilância que registrava tudo o que acontecia em um raio de 5 metros. Áudio, vídeo através de uma microcâmera, até captura de tela de computadores próximos. Ela colocou o pendrive na mesa, bem visível, rotulado como Algoritmos, Backup Final. Isca perfeita. Qualquer espião industrial não conseguiria resistir. Depois, Ana plantou documentos falsos no seu computador. Contratos fictícios, códigos que pareciam legítimos, mas eram inúteis, informações sobre uma fusão que nunca aconteceria. Se Manuel copiasse esses arquivos e os vendesse, ela teria prova absoluta. O plano era simples. Na próxima quarta-feira, Ana diria a Manuel que tinha um jantar de negócios que duraria até meia-noite. Ela sairia do prédio, daria uma volta no quarteirão e voltaria pelos fundos usando o acesso privativo do CEO. Então se esconderia no escritório e esperaria. Se Manuel era inocente, ele iria para casa. Se era culpado, ele voltaria para roubar os dados. Mas enquanto planejava sua armadilha, Ana não sabia que estava sendo observada. Não sabia que Manuel Ferreira tinha seus próprios segredos, suas próprias investigações, suas próprias razões para estar na Tech Brasil Solutions.
E definitivamente não sabia que a verdade era muito mais complicada do que traição simples. 3 anos antes, Manuel Ferreira estava sentado em um bar em São Paulo quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado era inconfundível. Delegado Henrique Tavares, Polícia Federal, Divisão de Crimes Cibernéticos. Agente Ferreira, a voz disse, e Manuel sentiu todo o seu corpo enrijecer. Ele não usava esse título há 4 anos, desde que tinha pedido demissão da PF. Precisamos conversar. Eles se encontraram em um restaurante discreto em Pinheiros. Tavares era um homem de 50 anos com cabelo grisalho e olhos que já tinham visto coisas demais. Ele não perdeu tempo com preliminares. Temos uma situação. Ele começou, deslizando uma pasta pela mesa. Lawson Defense Solutions, empresa americana de armamentos, foi descoberta vendendo armas para países sob sanção. O FBI está investigando, e eles descobriram que parte do dinheiro está sendo lavado através de empresas brasileiras de tecnologia. Manuel abriu a pasta. Nomes de empresas, transações bancárias, redes complexas de shell companies. E no centro de tudo, uma empresa que ele não reconhecia, Tech Brasil Solutions. Eles desenvolvem sistemas de cibersegurança, Tavares explicou. Mas também têm contratos com o governo brasileiro, acesso à infraestrutura crítica, capacidade de mover grandes somas de dinheiro sem levantar suspeitas. É a cobertura perfeita para a lavagem. E o que isso tem a ver comigo? Manuel perguntou, embora já soubesse a resposta. Você era um dos nossos melhores agentes infiltrados antes de pedir demissão. Conhece tecnologia, conhece operações de longo prazo e... Tavares hesitou. Você tem motivação pessoal. A pasta continha outra foto. Um homem de cabelos escuros saindo de um prédio comercial. Roberto Almeida, 42 anos, CEO da Granite Tech. O homem que tinha atropelado e matado Carla, a esposa de Manuel, enquanto dirigia embriagado depois de uma festa corporativa. O homem que tinha usado conexões políticas para fazer o processo desaparecer, para transformar o homicídio culposo em acidente inevitável. Almeida está conectado a isso? Manuel perguntou, e sua voz saiu perigosamente baixa. Não diretamente. Mas a Granite Tech é quem está comprando os algoritmos roubados da Tech Brasil. E se conseguirmos provar que ele está comprando propriedade intelectual roubada, conseguimos mandado de busca e apreensão. E aí... Tavares se inclinou para a frente. Quem sabe o que mais encontramos nos computadores dele? Talvez evidência de que ele sabia que estava embriagado naquela noite. Talvez e-mails provando que ele subornou testemunhas. Talvez a justiça que você merece. Manuel ficou em silêncio por um longo momento. Ele tinha deixado a PF porque não aguentava mais. Porque cada operação encoberta custava um pedaço da sua alma. Porque depois que Carla morreu, ele não tinha energia para ser outra pessoa que não ele mesmo. Mas isso era diferente. Isso era pessoal. O que você precisa que eu faça? Infiltre a Tech Brasil. Descubra quem está vendendo os algoritmos. Junte evidência suficiente para processá-los e pegar o comprador. 6 meses, talvez 1 ano no máximo. E como eu entro lá? Tavares sorriu. Deixa isso comigo. Conheço um dos sócios fundadores, Paulo Mendes. Foi meu professor na USP há 1000 anos atrás. Vou garantir que ele te recomende para a vaga de diretor de operações. Ele sabe que sou PF. Não. E você não vai contar. Para todo mundo, você é apenas Manuel Ferreira, viúvo, ex-engenheiro de computação procurando recomeçar depois da tragédia. Tavares empurrou outro documento pela mesa. Essa é sua lenda. Decore. Manuel leu a história fabricada da sua vida. Esposa morta em acidente de carro. Isso pelo menos era verdade. Filho de 7 anos com TDAH chamado Lucas. Isso era mentira. O filho existia apenas no papel, uma criação necessária para explicar por que Manuel precisava de horários flexíveis, por que às vezes desaparecia, por que mantinha sua vida pessoal privada. Eu tenho que mentir sobre ter um filho? Manuel perguntou, e havia náusea na voz dele.
Você tem que fazer o que for necessário para fechar essa operação, Tavares respondeu sem emoção. A menos que você não queira mais saber sobre Roberto Almeida? Manuel fechou a pasta. Quando eu começo? E assim, 3 meses depois, ele estava sentado no escritório de Ana Rodrigues, mentindo sobre um filho que não existia, olhando nos olhos de uma mulher que claramente carregava suas próprias cicatrizes e sentindo pela primeira vez em anos algo além de raiva e vazio. Culpa. Porque Ana não era o que ele esperava. Ele tinha estudado o dossiê dela. Divorciada recentemente, CEO jovem, possivelmente envolvida em lavagem de dinheiro. Ele esperava encontrar uma criminosa fria, alguém que seria fácil de investigar sem remorso. Em vez disso, encontrou uma mulher exausta tentando equilibrar maternidade e uma empresa em crescimento. Uma mulher que claramente ainda estava sangrando por dentro do divórcio, que olhava para a filha como se Laura fosse a única coisa boa que restava no mundo. Uma mulher que, quando sorria, raramente, mas quando sorria, iluminava o ambiente inteiro. E Laura, Deus, Laura era real. Ao contrário de Lucas, que existia apenas em conversas cuidadosamente ensaiadas e fotos falsas, Laura era uma menina de verdade com medos reais e risos genuínos. E ela e a amizade com o inexistente Lucas era um punhal que torcia no peito de Manuel toda vez que Ana mencionava como Laura tinha melhorado desde que os meninos começaram a brincar juntos. As quartas-feiras que Manuel passava sozinho no escritório não eram para roubar dados. Eram para encontrar-se com sua oficial de ligação da PF, Agente Carvalho, em cafés anônimos onde ele passava pendrives com cópias de arquivos da Tec Brasil. Ele tinha acesso a tudo: servidores, e-mails, transações financeiras. E em 6 meses de investigação, ele não tinha encontrado absolutamente nada incriminador. Ana estava limpa. A empresa estava limpa. Não havia lavagem de dinheiro, não havia conexão com tráfico de armas, não havia nada além de uma startup legítima fazendo trabalho legítimo. Tem certeza? Agente Carvalho tinha perguntado na última reunião, olhando os relatórios de Manuel com ceticismo. Talvez ela seja boa em esconder. Ou talvez a inteligência inicial estivesse errada. Manuel retrucou. Talvez a Tec Brasil não seja o alvo. Talvez seja outra empresa. Mas Carvalho não estava convencida. E nem Tavares. Eles queriam que Manuel continuasse, que cavasse mais fundo, que encontrasse algo, qualquer coisa. E então veio a notícia sobre a Granite Tech lançando algoritmos idênticos aos da Tec Brasil. Paulo Mendes tinha entrado em pânico, tinha convocado reuniões de emergência. E Ana? Ana tinha começado a olhar para Manuel de um jeito diferente, suspeitoso, frio, calculista. Ela suspeitava dele. E, ironicamente, ele suspeitava dela. 2 investigadores circundando um ao outro, cada um achando que o outro era o criminoso, enquanto o verdadeiro traidor operava livremente nas sombras. Manuel deveria ter se revelado naquele momento. Deveria ter puxado Ana para o lado, mostrado seu distintivo da PF e explicado tudo. Mas ele não podia, porque se Ana estivesse envolvida, se ela fosse cúmplice, revelar-se seria assinar sua sentença de morte. E se ela não estivesse envolvida? Bem, ela provavelmente o odiaria de qualquer jeito por ter mentido durante 6 meses, por ter usado a vulnerabilidade dela, por ter inventado um filho para ganhar a confiança dela. Então Manuel continuou com a farsa. Continuou fingindo ser apenas o diretor de operações dedicado. Continuou com as investigações noturnas, vasculhando arquivos em busca do traidor real. E na quarta-feira marcada para o teste de Ana, ele estava em seu apartamento se preparando para fazer exatamente o que ela esperava. Voltar ao escritório depois de horas e procurar por evidências. Só que as evidências que ele procurava não eram da Tec Brasil vendendo segredos. Eram de alguém dentro da Tec Brasil sendo coagido, chantageado ou pago para vendê-los. Manuel verificou seu equipamento. Detector de escuta, câmera de lapela disfarçada de botão, pendrive para cópia de arquivos. Ele tinha até conseguido acesso temporário ao escritório de Ana através de um cartão clonado, tecnicamente ilegal, mas necessário. O plano era simples: entrar, varrer o ambiente em busca de dispositivos de escuta,
porque se havia um traidor, provavelmente havia vigilância. Copiar os logs de acesso mais recentes do servidor e sair antes que alguém notasse. Manuel não esperava que Ana estivesse lá. Não esperava que ela estivesse fingindo dormir. E definitivamente não esperava que o destino dos dois, e de suas filhas, estivesse prestes a colidir de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Quarta-feira, 23h47. Ana estava deitada no sofá de couro do seu escritório, respiração controlada, olhos fechados, cada músculo do corpo tenso como corda de violino prestes a estourar. Ela tinha saído do prédio às 22h30, despedindo-se do segurança, entrando no carro, dirigindo até o estacionamento do shopping 3 quadras adiante. Então tinha voltado a pé, usando o acesso de serviço que só a diretoria conhecia, subindo pelas escadas de emergência até o 12º andar. O escritório estava escuro, iluminado apenas pela luz da cidade que entrava pelas janelas de vidro. Ana tinha deixado tudo exatamente como planejado. O pendrive prateado na mesa, bem visível sob o abajur. O computador em modo de espera, fácil de acordar. A gaveta destrancada com os documentos falsos cuidadosamente arranjados. Agora era só esperar. Os minutos se arrastavam como horas. Ana focava na respiração, mantendo o ritmo lento e profundo de alguém que realmente dormia. Ela tinha praticado isso. Tinha cronometrado quantos segundos entre cada inalação, quantos batimentos cardíacos por minuto. Precisava ser convincente. Se Manuel entrasse e percebesse que ela estava acordada, fingindo, todo o plano desmoronaria. Seu celular vibrou no bolso do blazer, um lembrete que ela tinha programado. 23h50. 10 minutos para meia-noite. Se Manuel fosse aparecer, seria agora. Era sempre entre 23h45 e 00h15, que os logs mostravam acessos não autorizados aos arquivos restritos. Ana ouviu passos no corredor, leves, cautelosos. Seu coração disparou, mas ela forçou a respiração a permanecer constante. Não podia se entregar agora. O som discreto de um cartão eletrônico deslizando pela fechadura. A porta se abrindo com um sussurro quase imperceptível. Passos no carpete, tão suaves que ela quase não os ouvia. E então ele passou por ela. Manuel Ferreira caminhou direto além do sofá onde ela estava deitada, sem parar, sem verificar se ela estava realmente dormindo. Direto para a mesa. Ana sentiu uma pontada de algo que poderia ser desapontamento ou validação. Ela não sabia mais. Parte dela ainda esperava estar errada. Parte dela queria que ele parasse, a acordasse, tivesse uma explicação perfeitamente razoável para estar ali. Mas ele foi direto para o computador. Ana ouviu a cadeira girar, dedos tocando o teclado. O som suave de uma gaveta sendo aberta, a que ela tinha deixado destrancada propositalmente. Papéis sendo folheados. E então, o clique inconfundível de uma câmera de celular. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada som era uma punhalada. Cada clique confirmava o que ela não queria acreditar. Manuel estava fotografando os documentos. Estava roubando informação da empresa dela. Estava traindo a confiança que ela, contra todo o seu melhor julgamento, tinha depositado nele. Ana preparou-se para sentar, para confrontá-lo, para acabar com aquilo de uma vez. Mas então algo mudou. Os sons pararam. Ela ouviu Manuel colocar algo sobre a mesa. Não papel, algo mais pesado. Metal contra madeira. E então um zumbido eletrônico baixo, quase inaudível, varrendo o ambiente em um arco lento. O coração de Ana falhou uma batida. Ela conhecia aquele som. Detector de frequência. Equipamento usado para encontrar dispositivos de escuta, câmeras escondidas, bugs de vigilância. Manuel estava varrendo o escritório dela em busca de escutas. Mas por quê? Se ele estava roubando informação, por que se importaria com vigilância? A menos que ele não estivesse roubando. A menos que ele estivesse procurando por algo completamente diferente. O zumbido se movia pelo escritório, passando pelos armários, pelas estantes, aproximando-se perigosamente do sofá onde Ana estava.
Ela forçou cada músculo do corpo a permanecer relaxado. Forçou a respiração a continuar no mesmo ritmo, mesmo com o pânico gritando em suas veias. O detector passou sobre ela, depois continuou até a mesa lateral ao lado do sofá. O zumbido ficou mais alto, mais insistente. E então parou. Ana ouviu Manuel se agachar ao lado do sofá, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Ouviu o clique suave de algo sendo removido, algo que estava preso embaixo da mesa lateral. Algo que ela não tinha colocado ali. Alguém tinha plantado um dispositivo de escuta no escritório dela. E não tinha sido parte do plano de Ana. Me perdoe, Ana. Manuel sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu. Mas eu preciso saber a verdade. E então ele estava se movendo novamente de volta para a mesa. Ana ouviu outro clique, diferente dessa vez. O som de metal contra tecido. E na iluminação fraca refletida nas janelas, ela viu por uma fração de segundo quando ele se inclinou sobre os documentos para fotografá-los. Uma corrente no pescoço dele. Uma placa de identificação pendurada nela, balançando livre por um momento antes de ele guardá-la de volta dentro da camisa. E gravado no metal, por apenas um segundo antes de desaparecer, Ana leu as letras. PF, Polícia Federal. O mundo inteiro parou. Manuel Ferreira não era um traidor. Ele era um policial. Um agente infiltrado. E ele não estava roubando informação dela, ele estava investigando ela. Todas as peças se reorganizaram na mente de Ana em uma velocidade vertiginosa. Os horários estranhos, a privacidade obsessiva. Lucas, o filho que ela nunca tinha visto fora das histórias de Manuel. Não porque ele fosse um criminoso escondendo sua identidade real, mas porque ele era um agente disfarçado, vivendo uma lenda fabricada. Ele achava que ela era a criminosa. Ele estava documentando as atividades dela, coletando evidência, construindo um caso enquanto ela fazia exatamente a mesma coisa com ele. A absurdidade da situação atingiu Ana como um soco no estômago. 2 investigadores, cada um convencido de que o outro era o inimigo, cada um armando ciladas e contraciladas, enquanto o verdadeiro traidor operava livremente em algum lugar nas sombras da empresa. Ana abriu os olhos e sentou-se. Manuel girou instantaneamente, a mão indo para dentro do blazer onde, Ana agora percebia, ele mantinha uma arma de serviço. A luz da cidade atrás dela transformava Ana em uma silhueta. E por um momento congelado, eles apenas se encararam através da escuridão do escritório. Não se mexa, Ana disse, mantendo a voz firme apesar da adrenalina incendiando cada nervo. Ela esticou a mão e acendeu o abajur da mesa. Luz inundou o espaço. O rosto de Manuel estava pálido, maxilar tenso, olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia sentir-se nua. A mão dele ainda estava dentro do blazer, mas ele não tinha sacado a arma ainda. Mostra sua identificação. Ana disse devagar, cada palavra pesada como pedra. Manuel não se moveu por um longo momento. Então, cuidadosamente, ele tirou uma carteira de couro do bolso interno e a abriu. Credenciais da Polícia Federal. Uma foto dele de terno, parecendo mais jovem e mais duro que o homem que lia histórias para um filho inexistente toda noite. Agente Especial Manuel Ferreira, Divisão de Crimes Cibernéticos. Ana puxou o cartão de visita do bolso do blazer e o segurou no ar. Delegado Henrique Tavares me recrutou há 4 meses. Eu tenho cooperado desde o primeiro dia. Eu não estou lavando dinheiro. Eu não estou vendendo segredos de Estado. Eu estou tentando descobrir quem na minha empresa está fazendo isso. A cor drenou completamente do rosto de Manuel. Meu Deus, ele respirou. Você é a informante. Tavares não me disse quem era. Segurança operacional. Eu pensei... Ana parou, passou a mão pelos cabelos. Eu pensei que você era o vazamento. Você tinha acesso, tinha horários estranhos. Você apareceu exatamente quando os problemas começaram. E eu pensei que você era o alvo, Manuel disse. A mão dele finalmente deixou o blazer, mas ele parecia prestes a desmoronar. Passei 6 meses investigando você.
6 meses documentando cada movimento seu, procurando por evidência de lavagem de dinheiro, de venda de algoritmos, de... Jesus Cristo, Ana. Lucas não existe, Ana disse, e não era uma pergunta. Não. Manuel fechou os olhos. Era parte da minha lenda. Eu precisava de uma desculpa para horários irregulares, para manter privacidade, para... Ele abriu os olhos novamente, e havia dor genuína neles. Laura pergunta por ele. Toda vez que a vejo, ela quer saber quando vai brincar com Lucas de novo. E eu tenho que inventar desculpas, tenho que mentir para uma criança de 7 anos sobre por que meu filho imaginário não pode vir brincar. Você me fez acreditar. Ana começou, mas foi interrompida pelo celular de Manuel vibrando violentamente. Ele olhou para a tela e congelou. É um alerta do sistema. Alguém está acessando o servidor principal. Agora. Ana correu para seu laptop, dedos voando sobre as teclas. A tela carregou, mostrando o feed de segurança do servidor Room, 3 andares abaixo. Uma figura de jaqueta preta, rosto virado da câmera, plugando um HD externo no terminal principal. Corpo pequeno, movimentos eficientes, cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Júlia, Ana sussurrou, e o nome saiu como um golpe físico. Júlia Mendes, 29 anos, assistente de TI, sobrinha de Paulo, a mulher quieta e eficiente que chegava cedo e saía tarde, que nunca reclamava, nunca causava problemas, nunca chamava atenção para si mesma. A mulher que tinha acesso a praticamente tudo porque ninguém, nem Ana, nem Manuel, nem a própria PF, tinha suspeitado dela. Ela esteve aqui o tempo todo, Ana disse, sentindo náusea subir na garganta. Debaixo do nosso nariz. Manuel já estava com o telefone no ouvido. Tavares? É o agente Ferreira. Encontrei o vazamento. Júlia Mendes, assistente de TI na Tech Brasil. Ela está no server room agora mesmo, baixando arquivos. Preciso de backup imediato. Ele ouviu por um momento. Então, seu rosto ficou branco como giz. Lentamente, ele abaixou o telefone. O quê? Ana perguntou. O que ele disse? Rastrear o carro dela. Manuel já estava abrindo um aplicativo no laptop. Eu instalei GPS nele semana passada, quando comecei a suspeitar. Ela está... Porra. Ele girou a tela para Ana. O ponto vermelho representando o carro de Júlia estava estacionado em um endereço em Vila Madalena. Um endereço que Ana reconheceu imediatamente. Sua casa. Laura, Ana sussurrou e de repente não conseguia respirar. Laura está em casa. A babá estava com ela até as 23 já, mas depois... O telefone de Ana tocou. Ela atendeu com mãos trêmulas. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Uma foto. Laura e Lucas, exceto que não era Lucas, porque Lucas nunca existiu. Então quem era aquele menino de cabelo escuro sentado ao lado da filha de Ana? Ambos amarrados com zip ties, sentados no chão de cimento de algum lugar escuro e vazio. Os olhos de Laura estavam vermelhos de tanto chorar. O menino ao lado dela estava com dificuldade para respirar, peito subindo e descendo em ritmo irregular. Embaixo da foto, uma mensagem. Vocês têm 30 minutos para chegar ao Armazém 7 no Porto de Santos. Sozinhos, sem polícia, ou eu mato as crianças. Quem é esse menino? Ana perguntou, mostrando a foto para Manuel, e viu todo o sangue drenar do rosto dele. Esse é Lucas, ele disse, e a voz dele mal funcionava. Meu filho de verdade. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Você disse que ele não existia. Eu menti. Manuel pegou o telefone dela, ampliando a foto, e Ana viu lágrimas formando nos olhos dele. Eu menti sobre tudo. Lucas existe. Ele tem 7 anos. Ele tem TDAH. E eu o escondi com minha irmã em Campinas porque eu não podia arriscar expô-lo durante uma operação disfarçada. Eu o protegi, mantendo-o longe de mim. Ele olhou para Ana e havia desespero absoluto nos olhos dele. Júlia descobriu. Não sei como, mas ela descobriu sobre Lucas e ela o pegou. Ela tem nossos filhos. Ana pegou as chaves do carro. O porto fica a 1 hora daqui.
Tavares disse para esperar backup? Disse. Eles estão a 40 minutos de distância. Manuel checou a arma, verificou o carregador. Mas Lucas tem asma grave. Ele precisa do inalador a cada 4 horas. Se ele tiver uma crise, então não podemos esperar. Ana abriu a gaveta da mesa e puxou uma caixa pequena que Manuel nunca tinha visto. Dentro, um revólver calibre 38. Meu ex-marido me deu isso quando os assaltos aumentaram no bairro. Eu nunca achei que fosse usá-lo. Eles correram para o elevador juntos. Manuel ligou para Tavares enquanto desciam, relatando a situação, o sequestro, o ultimato. Ana ouvia apenas metade da conversa, mas era suficiente para entender. Eles estavam violando o protocolo. Deveriam esperar por reforços, não deveriam se expor. Mas qual pai esperaria enquanto seu filho sufocava? Lucas deixou o inalador na minha mesa, Manuel disse depois de desligar, e havia pânico mal contido na voz dele. Esta manhã, antes de ir para a casa da minha irmã, ele esqueceu. Ana pegou o inalador da mesa de Manuel enquanto corriam pelo estacionamento. Era azul, pequeno, com adesivos de super-heróis descascando nas laterais. Evidência de uma criança real, não de um filho fantasma inventado para uma operação disfarçada. Por que você mentiu? Ana perguntou enquanto entravam no carro dela, um SUV que podia fazer a viagem mais rápido que o sedã de Manuel. Por que não me contou que ele era real? Porque quanto menos pessoas soubessem, mais seguro ele estaria. Manuel colocou o cinto, verificou a arma novamente. E por que eu não confiava em você? Eu achei que você estava envolvida na lavagem de dinheiro. Achei que você era o alvo, não a vítima. E agora? Ana acelerou, saindo do estacionamento em velocidade que violava pelo menos 3 leis de trânsito. Você confia em mim agora? Manuel olhou para ela e, quando falou, sua voz estava crua. Você é a única pessoa que entende o que eu estou sentindo neste momento. Você é a única pessoa no mundo inteiro que sabe o que é estar disposta a morrer para proteger seu filho. Então sim, Ana, eu confio em você. A Marginal Pinheiros estava relativamente vazia àquela hora da noite. Ana empurrou o SUV até 140 km/h, costurando entre os poucos carros restantes. Manuel estava no telefone com Tavares, coordenando a equipe de backup, mas Ana sabia que não chegariam a tempo. Nunca chegariam a tempo. Júlia trabalha para quem? Ana perguntou, mantendo os olhos na estrada. Granite Tech. Provavelmente. Manuel desligou o telefone. Mas pode ser maior que isso. Se ela descobriu sobre minha operação disfarçada, sobre Lucas, ela tem recursos, apoio. Alguém com acesso a bancos de dados policiais. Paulo, Ana disse, e sentiu algo se partir dentro do peito. Júlia é sobrinha dele. Ela entrou na empresa porque ele pediu. Ele garantiu por ela, disse que era confiável, que eu podia confiar nela. Você acha que ele está envolvido? Não sei. E essa era a verdade. Ana não sabia mais em quem confiar, em quem acreditar. As últimas 12 horas tinham virado seu mundo de cabeça para baixo. O homem que ela pensou ser traidor era policial. A mulher quieta de TI era uma espiã corporativa. E talvez seu mentor, o homem que tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditava, fosse o arquiteto por trás de tudo. Eles chegaram ao Porto de Santos em 52 minutos, quebrando todos os recordes de velocidade. O Armazém 7 era uma estrutura antiga de metal enferrujado perto das docas, o tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos e corpos poderiam desaparecer sem perguntas. Nós vamos ser emboscados, Manuel disse, checando a arma mais uma vez. Você sabe disso, certo? Ela não vai simplesmente devolver as crianças. Eu sei. Ana verificou o próprio revólver, mãos surpreendentemente firmes. Mas não temos escolha. Eles saíram do carro e caminharam em direção ao armazém. A porta estava entreaberta, luz fraca vazando de dentro. E então Ana ouviu um som que fez seu coração parar completamente. A respiração ofegante e com chiado de uma criança em crise de asma. Manuel ouviu também. Ele estava correndo antes que Ana pudesse detê-lo, empurrando a porta, entrando no vasto espaço vazio do armazém.
E lá, no centro daquele vazio iluminado por uma única lâmpada de trabalho, estavam Laura e Lucas. Eles estavam sentados no chão de concreto, mãos amarradas atrás das costas com zip ties. Laura tinha o braço ao redor dos ombros de Lucas, segurando o menino menor enquanto ele lutava para respirar. Ambos olharam para cima quando Ana e Manuel apareceram na porta, e o alívio nos olhos deles era tão profundo que quase trouxe Ana aos joelhos. Mamãe, Laura chorou. Pai, Lucas ofegou entre respirações difíceis. Bem na hora, disse uma voz das sombras. Júlia saiu da escuridão. E ela não estava sozinha. Paulo Mendes estava ao lado dela, 60 anos, cabelo grisalho, óculos de armação grossa, o homem que tinha sido mentor de Ana, o homem que tinha investido tudo na empresa dela, o homem que tinha garantido que ela seria CEO quando podia ter tomado o cargo para si mesmo, e agora ele estava apontando uma arma para as crianças. Paulo, Ana sussurrou, e ouviu seu próprio coração se despedaçar. Por quê? Porque eu estou acabado, Ana. A voz dele era calma, quase resignada. A Granite Tech me ofereceu 5 milhões pelos algoritmos. 5 milhões que eu preciso para pagar dívidas com pessoas que não aceitam não como resposta. Pessoas que matam famílias inteiras quando não recebem o que lhes é devido. Você está vendendo nossa empresa, Ana disse, e mal conseguia processar as palavras. Você está vendendo tudo que construímos juntos. Eu estou sobrevivendo. Paulo ajustou a mira da arma. E você vai me ajudar. Ambos vão. Porque se não ajudarem, eu mato essas crianças. Começando com o menino que mal consegue respirar. Ana olhou para o homem que tinha sido seu mentor, seu investidor, seu amigo, e sentiu algo se partir dentro dela que nunca poderia ser consertado. Paulo Mendes, o professor que tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditava, estava apontando uma arma para crianças inocentes. Para Laura, para Lucas. Para duas vidas que não tinham nada a ver com dívidas, ou algoritmos ou ganância corporativa. Você não precisa fazer isso, Ana disse, mantendo a voz firme apesar do terror correndo em suas veias. Paulo, nós podemos encontrar outra saída. Podemos negociar com seus credores. Podemos... Negociar? Paulo riu, um som amargo e quebrado. Ana, você não entende com quem estou lidando. Essas não são pessoas que aceitam planos de pagamento. São pessoas que colocam cabeças decepadas em caixas de presente quando você atrasa um pagamento. Manuel deu um passo lateral, tentando posicionar-se para um ângulo melhor. Ana viu Júlia notar o movimento e apontar sua própria arma, uma pistola automática que parecia demasiadamente grande nas mãos dela, na direção de Manuel. Quieto, agente, Júlia disse, e havia frieza em sua voz que não combinava com a assistente de TI tímida que Ana conhecia. Suas credenciais da PF não significam nada aqui. Você atira, eu atiro. E aqui dentro, com ricochetes em paredes de metal, todo mundo morre. Lucas começou a tossir, um som áspero e desesperado. Seu peito subia e descia em movimentos irregulares e superficiais. Ana viu o pânico nos olhos de Laura enquanto a menina tentava segurar o menino, tentava acalmá-lo com palavras que ela provavelmente tinha ouvido Ana dizer centenas de vezes. Respira devagar, Lucas. Só respira. Ele precisa do inalador, Manuel disse, e havia desespero cru em sua voz. Por favor, ele não consegue respirar. Isso não tem nada a ver com ele. Deixa eu dar o inalador para ele. Ninguém se move, Paulo ordenou. Primeiro, vocês dois colocam as armas no chão, devagar. Chutes na minha direção. Ana olhou para Manuel. Ele olhou de volta, e naquele momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles. 2 pais, 2 investigadores, 2 pessoas que tinham passado meses se enganando, mas que agora estavam unidos pela única coisa que importava: salvar seus filhos. Ana colocou o revólver no chão e o chutou na direção de Paulo. Manuel fez o mesmo com a arma de serviço. As 2 armas deslizaram pelo concreto até pararem aos pés de Júlia, que as recolheu rapidamente. Bom, Paulo disse. Agora, aqui está o que vai acontecer.
Júlia tem um laptop na mochila dela. Vocês dois vão acessar o servidor da Tech Brasil, transferir os algoritmos completos para um drive externo e assinar documentos autorizando a venda para a Granite Tech. Quando o dinheiro estiver na conta, eu solto as crianças. E se não fizermos isso? Ana perguntou, embora já soubesse a resposta. Então eu começo a atirar. Paulo ajustou a mira para Lucas, que agora estava quase azul ao redor dos lábios. Começando com o menino que não consegue respirar. Então a menina. Então vocês dois. Júlia e eu saímos do país com o que conseguirmos roubar do servidor remotamente. E vocês 4 viram uma notícia triste no jornal de amanhã. Lucas estava ficando pior. Ana podia ver a cor drenando do rosto dele, podia ver o modo como seus olhos estavam começando a rolar para trás. Ele estava entrando em colapso respiratório. Em minutos, talvez segundos, ele perderia a consciência. E então... Tudo bem, Manuel disse abruptamente. Tudo bem. Nós fazemos o que você quer. Mas deixa eu dar o inalador para ele primeiro. Por favor, Paulo. Ele é uma criança. Ele vai morrer. Deveria ter pensado nisso antes de trazer um filho para uma operação disfarçada, Paulo disse com crueldade. Péssima decisão parental, agente Ferreira. E foi quando Ana entendeu algo crucial. Paulo não sabia que Lucas era real. Ele ainda achava que o menino era parte da lenda de Manuel, uma criança de aluguel, uma ferramenta de disfarce. Ele não sabia que aquele menino sufocando no chão era o filho verdadeiro de Manuel, a única família que ele tinha no mundo. O que significava que Paulo estava blefando. Ou pelo menos, não estava preparado para a reação que viria se ele realmente atirasse em Lucas. Ana olhou para Laura. Sua filha estava chorando silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos estavam fixos nos de Ana. E Ana viu algo ali que a fez engolir em seco. Confiança. Laura confiava que a mãe iria salvá-los. Acreditava com toda a fé inabalável de uma criança de 7 anos que a mamãe sempre encontrava uma saída. Ana não podia decepcionar essa fé. Júlia, Ana disse de repente, virando-se para a mulher mais jovem. Quanto ele está te pagando? Júlia piscou, surpresa pela pergunta. O quê? Quanto Paulo prometeu pagar quando vender os algoritmos? 10%? 20%? Porque eu te ofereço o dobro para nos deixar sair daqui. Ana, cala a boca! Paulo começou, mas Ana o cortou. Você confia nele, Júlia? Realmente confia? Porque eu confiei nele durante 5 anos. Acreditei que ele era meu amigo, meu mentor, que ele se importava com o que eu construí. E olha onde estamos agora. Ana deu um passo em direção a Júlia, mãos levantadas pacificamente. Ele está devendo dinheiro para criminosos. Você acha que ele vai dividir 5 milhões contigo quando pode ficar com tudo e te deixar morta neste armazém? Ela está mentindo, Paulo disse, mas havia uma nota de pânico na voz dele agora. Júlia, não escuta ela. Nós temos um acordo. Acordos não significam nada para homens desesperados, Ana continuou, mantendo os olhos em Júlia. Você é um cabo solto, Júlia, uma testemunha, e testemunhas são perigosas. Quanto tempo você acha que vai sobreviver depois que ele conseguir o dinheiro? Ana viu a dúvida piscando nos olhos de Júlia. A arma na mão dela tremeu ligeiramente. Foi só um segundo de hesitação, mas foi o suficiente. Manuel se moveu. Ele era rápido, mais rápido do que um homem de sua altura deveria ser, e em 2 passos ele estava em cima de Júlia, uma mão agarrando o pulso dela, forçando a arma para cima. O disparo ecoou no armazém, ensurdecedor no espaço fechado, a bala ricocheteando no teto de metal. Laura gritou. Lucas tentou gritar, mas só conseguiu produzir um chiado fraco. Paulo girou a arma na direção de Manuel, mas Ana já estava se movendo. Ela colidiu com ele com toda a força do seu corpo, derrubando-o no chão de concreto. A arma caiu, deslizando pelo chão. Ana se arrastou em direção a ela, dedos esticados, quase tocando o metal. E então Paulo a agarrou pelo tornozelo, puxando-a de volta. Eles lutaram no chão, roupa de executiva rasgando contra o concreto áspero, mãos agarrando, socos sendo lançados sem técnica,
Apenas desespero cru. Ana viu a arma a menos de 1 metro de distância. Viu Paulo vê-la também. Ambos se lançaram para ela ao mesmo tempo. Os dedos de Paulo chegaram primeiro. Ele agarrou a arma, rolou, apontou para Ana e foi nocauteado por um laptop Dell atirado com força por Laura Rodrigues, 7 anos de idade, mãos ainda parcialmente presas pelos zip ties, mas livre o suficiente para pegar a mochila de Júlia e usá-la como arma. Paulo caiu, inconsciente. O laptop quebrou em 2 metades. Laura ficou ali, tremendo, olhando para o homem no chão, como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de fazer. "Mamãe!" ela sussurrou. Ana pegou a arma e a jogou longe, então puxou sua filha para um abraço apertado. "Você está bem, você está bem. Eu te amo tanto." Do outro lado do armazém, Manuel tinha conseguido desarmar Júlia. A mulher estava no chão, chorando, dizendo repetidamente: eu sinto muito, mas Manuel não estava prestando atenção. Ele correu até Lucas, dedos trabalhando freneticamente nos zip ties até libertá-lo. "Aguenta, campeão", ele murmurou, pegando o inalador que Ana tinha trazido. "Respira devagar. Pai está aqui. Eu estou aqui." Ele pressionou o inalador nos lábios de Lucas, acionou 2 vezes. O menino inalou desesperadamente, o medicamento entrando em seus pulmões. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Lentamente, terrivelmente devagar, a respiração de Lucas começou a regularizar. A cor voltou ao rosto dele. Os olhos focaram novamente. "Pai", ele sussurrou. "Eu tive tanto medo." Eu sei." Manuel segurou o filho contra o peito, uma mão na cabeça dele, e Ana viu lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto do homem. "Mas acabou. Você está seguro agora." O som de sirenes preencheu o ar. Luzes vermelhas e azuis inundaram o armazém através das janelas quebradas. A equipe de backup da Polícia Federal tinha chegado. Tarde, mas tinha chegado. Agentes invadiram o espaço, armas em punho gritando comandos. Paulo e Júlia foram algemados e arrastados para fora. Paramédicos correram para verificar as crianças. E através de tudo isso, Ana segurou Laura enquanto Manuel segurava Lucas, 2 pais que tinham quase perdido tudo, mas que no final tinham salvado o que realmente importava. Delegado Tavares apareceu na porta, cabelo grisalho despenteado, expressão entre alívio e fúria. "Vocês 2", ele disse apontando para Ana e Manuel, "são os piores agentes com quem já trabalhei. Ignoraram ordens diretas, comprometeram uma operação, colocaram civis em perigo." "Com todo respeito, senhor", Manuel interrompeu, ainda segurando Lucas. "Vá para o inferno." Tavares piscou. Então, surpreendentemente, ele sorriu. "Justo. Relatório completo na minha mesa na segunda-feira. Agora saiam daqui e levem essas crianças para casa." 3 meses depois, Ana estava sentada em um café em Pinheiros que custava 1/10 do que seu antigo escritório executivo custava, cercada por conversas de outras pessoas e o som de uma máquina de café expresso, e se sentiu mais em paz do que tinha estado em anos. A Tech Brasil Solutions tinha sobrevivido ao escândalo, mas mal. Metade do conselho tinha renunciado. 3 grandes contratos tinham sido cancelados. Os investidores estavam nervosos. Mas Ana tinha feito o que precisava ser feito. Ela tinha limpado a casa, tinha implementado novos protocolos de segurança, tinha contratado auditores externos, tinha tornado a empresa transparente, talvez até um ponto falho, mas transparente. E ela tinha mantido o contrato com o Ministério da Justiça, o sistema de proteção para vítimas de violência doméstica que ela tinha desenvolvido de graça. Aquilo, pelo menos, era puro. Aquilo, pelo menos, salvava vidas de verdade. Laura estava mais feliz também. Ela tinha feito terapia. Ambas tinham feito terapia, processando o trauma do sequestro, os pesadelos, o medo. Mas crianças eram resilientes de formas que adultos esqueciam. Laura tinha voltado a desenhar, voltado a rir, voltado a ser criança.
E ela tinha Lucas agora. O Lucas real, não o fantasma inventado. O menino que realmente existia, que realmente tinha TDAH, que realmente era o melhor amigo dela. A porta do café se abriu e Manuel entrou com Lucas. O menino tinha um inalador preso na mochila. Sempre tinha, sempre teria. Mas estava sorrindo enquanto corria até onde Laura estava sentada em um canto, já mergulhando em um novo livro de colorir. Desculpa o atraso, Manuel disse, sentando-se em frente a Ana. Reunião na sede da PF durou mais que o esperado. Tudo bem? Ana perguntou, empurrando um café para ele, preto, sem açúcar, do jeito que ele gostava. Melhor que bem. Manuel sorriu, e era um sorriso real, não o sorriso cuidadosamente construído do agente disfarçado que ela tinha conhecido primeiro. Paulo pegou 23 anos, Júlia aceitou um acordo de delação e pegou 5. E Roberto Almeida? Ana viu algo escuro passar pelos olhos dele. O que sobre Almeida? A busca nos computadores da Granite Tech encontrou e-mails, evidência de que ele sabia que estava embriagado na noite que matou Carla. Evidência de que ele pagou testemunhas para mudarem seus depoimentos. Evidência suficiente para reabrir o caso. Manuel olhou pela janela, voz ficando suave. Não vai trazer ela de volta. Nada vai. Mas pelo menos Lucas vai saber que o homem que matou a mãe dele está pagando por isso. Ana estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Manuel entrelaçou os dedos nos dela e ficaram assim por um momento, apenas segurando um ao outro em um café barulhento, enquanto seus filhos riam ao fundo. Você sabe o que é louco? Ana disse depois de um tempo. 7 meses atrás, eu achava que confiar em alguém era a coisa mais perigosa que eu poderia fazer. Depois do Ricardo, depois de todas as mentiras, eu tinha certeza de que nunca mais seria capaz de deixar alguém se aproximar. E agora? Manuel perguntou, polegar traçando círculos suaves no dorso da mão dela. Agora eu sei que foi confiar que me salvou. Foi confiar em você quando todos os sinais diziam para não confiar. Foi você confiar em mim quando tinha todas as razões para não confiar. Foi 2 pessoas completamente quebradas decidindo que talvez juntas pudessem consertar um ao outro. Manuel sorriu. Tecnicamente nós ainda nos investigamos. Montamos armadilhas um para o outro. Eu inventei um filho falso. Você fingiu estar dormindo para me pegar roubando. Detalhes, Ana disse, e pela primeira vez em tanto tempo ela riu. Realmente riu. Laura me perguntou uma coisa ontem, Manuel disse depois que o riso passou. Ela perguntou quando você e eu vamos fazer como nos filmes dela e ficar juntos de verdade. Tipo, namorando. O coração de Ana pulou. E o que você disse? Disse que adultos não funcionam como filmes. Que relacionamentos levam tempo e confiança e muito trabalho duro. Manuel hesitou. Mas também disse que se isso acontecesse algum dia, se você e eu decidíssemos tentar, eu seria o homem mais sortudo do mundo. Ana olhou para ele. Esse homem que tinha sido seu inimigo, seu investigador, seu salvador. Esse homem que tinha mentido para ela sobre tudo e ainda assim tinha sido mais honesto que qualquer outra pessoa em sua vida. Esse homem que entendia dor e perda e a escolha diária de continuar vivendo mesmo quando dói. Talvez, ela disse suavemente, a gente deveria tentar, devagar, sem mentiras dessa vez. Apenas 2 pessoas tentando descobrir se podem construir algo real a partir de toda essa bagunça. Sem mentiras, Manuel concordou. E sem investigações secretas. Sem filhos falsos. E sem fingir dormir para testar o outro. Eles riram juntos, e foi leve e real e cheio de possibilidades. Nos meses seguintes, Ana e Manuel fizeram exatamente isso. Tentaram. Devagar, cuidadosamente, tropeçando às vezes, mas sempre se levantando de novo. Jantares em família, onde nenhum dos adultos estava mentindo. Finais de semana no parque onde as crianças brincavam e os pais apenas conversavam. Realmente conversavam, sem agendas ocultas, sem gravadores escondidos, sem nada além de 2 pessoas tentando conhecer uma a outra. Foi assustador. Foi difícil. Houve noites quando Ana acordava em pânico,
convencida de que estava cometendo o mesmo erro de novo, se abrindo apenas para ser destruída. Houve momentos quando Manuel se fechava, quando os anos de trabalho disfarçado tornavam difícil ser apenas ele mesmo. Mas eles continuaram tentando. E pouco a pouco, o que tinham construído parou de parecer uma operação e começou a parecer uma vida. Um ano depois do sequestro, Ana acordou em um sábado de manhã na sua nova casa, menor que a mansão em Alphaville, mas mais quente, mais real, com o cheiro de panquecas subindo do andar de baixo. Ela desceu as escadas de pijama e encontrou Manuel na cozinha, tentando virar uma panqueca e falhando espetacularmente. "Precisa de ajuda?" ela perguntou, encostando no batente da porta. "Definitivamente." Ele olhou para ela e sorriu, e Ana sentiu aquele calor familiar no peito. Mas as crianças insistiram que eu fizesse café da manhã sozinho, algo sobre me transformar em pai de verdade. Laura e Lucas estavam na sala, jogando videogame, gritando estratégias um para o outro. Eles tinham começado a chamar a casa de nossa casa em vez de a casa da Laura ou a casa do Lucas. Pequenas mudanças, grandes significados. Ana entrou na cozinha e ficou ao lado de Manuel, assumindo a espátula. "Deixa eu mostrar como faz. De novo." "Obrigado." Ele beijou o topo da cabeça dela. Um gesto casual e íntimo que ainda fazia o coração dela acelerar. "Você sabe o que eu percebi outro dia?" "O quê?" "Que você nunca me contou como sabia que Laura tinha quebrado aquele zip tie no armazém. Como ela conseguiu ficar livre o suficiente para atirar o laptop." Ana virou a panqueca perfeitamente. "Eu ensinei a ela. Depois que Ricardo e eu nos divorciamos, quando eu estava paranoica sobre tudo, eu ensinei Laura a sair de zip ties, apenas por via das dúvidas. Eu nunca achei que ela realmente precisaria usar." Manuel ficou quieto por um momento. "Você a ensinou a sobreviver." "Tentei. Do mesmo jeito que você ensinou Lucas a lidar com a asma, a não ter medo dela, a saber o que fazer numa crise." Ana colocou a panqueca no prato. "A gente faz o melhor que pode. A gente ensina nossos filhos a sobreviver no mundo. E depois a gente torce para que eles nunca precisem usar essas lições. Mas Laura precisou. E ela salvou todos nós. Ela salvou." Ana olhou para a sala, para sua filha jogando videogame com um menino que tinha se tornado um irmão de fato, se não de sangue. 7 anos de idade e ela foi mais corajosa que qualquer adulto naquela sala. Eles terminaram o café da manhã juntos, mal cozido, meio queimado, mas feito com amor. As crianças comeram rindo, contando histórias da escola, fazendo planos para o dia. Ana sentou ao lado de Manuel, dedos entrelaçados debaixo da mesa onde as crianças não podiam ver, e sentiu algo que tinha certeza que nunca sentiria de novo. Paz, felicidade, a sensação de estar em casa. Tarde da noite, depois que as crianças tinham ido dormir, Ana e Manuel sentaram no balanço da varanda, olhando as estrelas emergindo uma a uma da escuridão do céu de São Paulo. "Você se arrepende?" Manuel perguntou suavemente. "De ter fingido dormir naquela noite? De ter armado aquela armadilha toda?" Ana pensou sobre isso. Pensou sobre a mulher que ela era 7 meses atrás, desconfiada, assustada, convencida de que todo mundo ia traí-la. Pensou sobre as mentiras que tinham contado um ao outro, as investigações secretas, a dança complicada de 2 investigadores, cada um achando que o outro era o inimigo. "Não", ela disse finalmente, "porque aquela noite me mostrou a verdade. Não a verdade que eu esperava encontrar, mas a verdade que eu precisava ver." "Que verdade?" "Que você era exatamente como eu. Assustado, sozinho, desesperado para proteger a pessoa que você amava, tentando fazer a coisa certa, mesmo quando não sabia qual era a coisa certa." Ana virou-se para ele. "Eu congelei quando vi seu distintivo naquela noite. Não porque você estava me traindo, mas porque percebi que eu não estava sozinha. Que tinha alguém no mundo que entendia o que era carregar esse peso." Manuel pegou a mão dela, levou aos lábios, beijou os nós dos dedos suavemente. "Sabe o que eu percebi naquela noite?" "O quê?"
que a pessoa que eu mais temia era a única que realmente poderia me salvar. Que coragem não é a ausência de medo. É estender a mão mesmo assim, na escuridão, esperando que alguém a segure de volta. Ana apertou a mão dele, e ele apertou de volta. E naquele pequeno gesto viviam todas as palavras que nunca precisaram dizer. Todos os pedidos de desculpas e promessas e votos silenciosos que já estavam sendo vividos, dia após dia comum, em 1000 pequenas escolhas de ficar, de confiar, de construir uma vida juntos dos escombros das vidas que quase perderam. O balanço rangeu suavemente sob eles, e em algum lugar dentro da casa, uma das crianças riu durante o sono, e Ana fechou os olhos. Não para testar, não para armar armadilhas, mas simplesmente para descansar, sabendo que quando os abrisse de novo, ele ainda estaria lá, porque no final, era isso que confiança significava. Não a certeza de que você nunca seria ferido de novo, mas a escolha de acreditar que mesmo se fosse, você não estaria sozinho. Que tinha alguém ao seu lado que lutaria com você, sangraria com você, e no final do dia, ainda estenderia a mão na escuridão e seguraria a sua. Ana tinha testado Manuel naquela noite no escritório. Tinha armado uma cilada para capturar um traidor. E em vez disso tinha encontrado algo muito mais perigoso e muito mais precioso. Um espelho de si mesma. Alguém tão ferido quanto ela, tão assustado, tão desesperado por conexão, mas aterrorizado de alcançá-la. E naquele terror compartilhado, naquele reconhecimento mútuo de duas pessoas se afogando na mesma água escura, eles não tinham encontrado um fim, mas um começo. Ela congelou quando viu o que ele fez no escritório dela naquela noite. Não porque ele a estava traindo, mas porque ele era exatamente como ela, lutando a mesma batalha, carregando os mesmos fardos, tentando ser suficiente para uma criança que merecia mais que um pai assombrado por fantasmas. E talvez essa fosse a verdade real escondida naquele momento de imobilidade, naquela respiração presa enquanto ela o observava através de olhos fechados. Que a pessoa de quem você mais tem medo de confiar pode ser a única que realmente entende por que você tem medo. Que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de estender a mão de qualquer jeito, na escuridão, esperando que alguém a segure. E alguém segurou. Ana testou Manuel naquela noite. Armou uma cilada perfeita para capturar um traidor, para proteger tudo o que ela tinha construído, para nunca mais ser ferida de novo. E em vez disso descobriu um espelho, alguém tão assustado quanto ela, tão sozinho, tão desesperado para proteger quem amava que estava disposto a mentir, a investigar, a fazer o que fosse necessário. Ela congelou quando viu o distintivo dele, não pelo distintivo em si, mas pela verdade devastadora que ele representava. Os dois estavam lutando a mesma batalha, do mesmo lado, mas cegos pela própria dor para ver. 6 meses depois do sequestro, Ana estava no parque vendo Laura e Lucas brincarem. Manuel sentou ao lado dela e suas mãos se encontraram sem esforço. Não mais como investigadores checando motivações, mas como duas pessoas que tinham aprendido que confiar não é ter todas as respostas. É escolher acreditar mesmo sem elas. Você sabe o que é louco? Ana disse baixinho. 1 ano atrás, eu achava que confiança era um luxo que eu não podia pagar. Que me abrir era me tornar vulnerável. Que amar de novo era pedir para ser destruída. Manuel sorriu. Aquele sorriso que agora ela conhecia em todas as suas nuances. Não o sorriso do agente disfarçado, mas o sorriso do homem real por baixo. E agora? Agora eu sei que confiança não é sobre nunca ser ferida. É sobre saber que quando você for, não estará sozinha. É sobre encontrar alguém disposto a segurar sua mão na escuridão e não soltar, mesmo quando fica difícil. Especialmente quando fica difícil. Porque no final, a pessoa que você mais teme pode ser a única que realmente entende por que você tem medo. E coragem não é a ausência de terror. É estender a mão mesmo assim, na escuridão absoluta, esperando que alguém a segure de volta. E às vezes, se você tiver muita sorte, alguém segura. E você? Já teve que escolher entre proteger seu coração ou arriscar confiar novamente?
Já descobriu que a pessoa que você achava que ia te destruir era, na verdade, quem ia te salvar? Conta aqui nos comentários sua história. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que confiar de novo é possível, que amor depois da traição existe e que, às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais assustadores. Até a próxima história. E lembra, todo mundo merece uma segunda chance de confiar, inclusive você.